Os últimos anos não foram fáceis para os brasileiros, principalmente quando falamos das tragédias envolvendo barragens. Infelizmente, acidentes como os de Brumadinho e Mariana são apenas alguns de tantos que aconteceram no Brasil. E os dados são assustadores. Desde o ano 2000, o Brasil tem um rompimento de barragem a cada 2 anos. Além de fazer vítimas, esses acidentes ainda trazem danos ambientais e deixam pessoas desabrigadas. Mas será que esses desastres só acontecem no Brasil? Na verdade, ao longo da história, houve diversos outros acidentes, mostrando que, mesmo tomando os cuidados necessários, uma pequena falha pode comprometer a vida de dezenas ou milhares de pessoas. Eu me chamo Ivan Lima e conto para vocês alguns casos de desastres envolvendo barragens que aconteceram ao redor do mundo. O primeiro caso que eu quero contar aconteceu em 1889, na Pensilvânia, Estados Unidos. No dia 1º de junho daquele ano, aconteceu algo que muitas pessoas já temiam. Tempos antes, já haviam sido registrados alguns vazamentos na barragem, que também sofria com alguns problemas que não foram corrigidos de maneira ideal. Ao invés de fazer o conserto de forma correta, as rachaduras foram tratadas apenas com barro e palha. O resultado, você já deve imaginar. Em 1º de junho, a região teve um grande período chuvoso. E a cidade de Johnstown, que ficava a apenas alguns quilômetros da barragem, foi tomada por ondas com mais de 12 metros de altura e que percorriam as ruas a mais de 50 quilômetros por hora. Apesar de toda a destruição ter sido feita em apenas 10 minutos, o prejuízo foi de milhões de dólares. Isso sem falar na quantidade de vidas que foram perdidas. A cidade de Johnstown perdeu 2.200 pessoas dos 30 mil habitantes. Quase um século depois, os Estados Unidos, mais uma vez, registravam um desastre parecido. Em 1977, a barragem de Kelly Barnes, localizada em Stephen County, na Geórgia, acabou entrando em colapso. Ela tinha sido construída para servir de reservatório de água para a produção de energia elétrica. Até aqui tudo bem, nada fora do normal. Mas, com o passar dos anos, a barragem foi reformada algumas vezes, com o objetivo de deixá-la um pouco mais segura. Mas todas essas tentativas foram literalmente por água abaixo. No dia 6 de novembro de 1977, depois que a região recebeu fortes chuvas, a barragem se rompeu e 777 mil metros cúbicos de água devastaram a região. Apesar de grande quantidade de água, apenas 39 pessoas morreram. Em 1923, foi a vez da Itália. A Itália foi vítima de um acidente envolvendo uma barragem também. Desde a construção da barragem de Gleno, na província de Bérgamo, foi registrado que o projeto já tinha vários problemas financeiros, que foram acumulando com o tempo. E vocês sabem que, para evitar acidentes em barragens, o investimento deve ser muito alto para que haja uma construção adequada. Durante o processo de construção, o projeto inicial sofreu inúmeras alterações, o que acabou fazendo com que construíssem uma estrutura incapaz de atender o volume de água necessário. Resumindo, quem construiu a barragem não conseguiu a verba necessária para fazer o projeto inicial e acabou fazendo uma barragem completamente diferente do esperado. No dia 1º de dezembro de 1923, a barragem não aguentou a quantidade de água, rachou e derramou mais de 4,5 milhões de metros cúbicos de água na região, varrendo diversas cidades do mapa. Nos 30 quilômetros de percurso da água, também se foram casas, fábricas e plantações, causando a morte de mais de 300 pessoas e a desolação de todo o território. Depois dessa tragédia, novas leis foram aplicadas para a construção de represas artificiais. Mas parece que tais leis,
ou eram ineficazes ou não foram respeitadas. Eu digo isso porque décadas depois, em 1963, a Itália voltou a sofrer uma outra tragédia. Dessa vez, foi o rompimento da barragem de Vajon, no norte do país. A barragem foi construída apenas 3 anos antes do desastre acontecer. E por incrível que pareça, nessa segunda ocasião, a construção não foi a única culpada. Na época, essa seria uma das maiores barragens do mundo. E até foi, ao menos por um curto período de tempo. A barragem tinha 62 metros de altura, 27 metros de espessura na base e 3,4 metros no topo da estrutura. Em outubro de 1963, o reservatório de água estava extremamente cheio, quando, de forma inesperada, começou um terremoto. As paredes da barragem acabaram se rompendo e, consequentemente, tragédias aconteceram. Segundo a Unesco, as ondas do deslizamento chegaram a ter 250 metros de altura. Em apenas 45 segundos, toda a área ficou submersa. Estima-se que mais de 2.000 pessoas tenham morrido e milhares tenham ficado desabrigadas. Apesar dos 2 acidentes na Itália terem matado muita gente, o pior rompimento da Europa aconteceu na Romênia, no ano de 2000. Na ocasião, os metais pesados de uma mina de ouro no condado de Maramureş eram depositados em uma barragem que acabou cedendo e invadindo o rio Tisza, um dos maiores afluentes do rio Danúbio. Na ocasião, cerca de 100 toneladas de cianeto e cobre foram liberados, fazendo desse o maior desastre ambiental depois de Chernobyl. Segundo informações da ONU, além dos resíduos terem causado danos à Romênia, Hungria, Sérvia e Bulgária também foram alguns dos países afetados. O Mar Negro também sofreu as consequências com a morte de milhares de animais. Poucos anos antes, as Filipinas também experimentaram um terrível desastre. O acidente aconteceu em uma província das Ilhas Filipinas, famosa por ser cercada de belezas naturais e riquíssimas em minério. Porém, todas essas belezas foram completamente dizimadas quando a barragem da Marcoper Mining Corporation, no Monte Tapian, entrou em colapso. Na ocasião, rejeitos da mina de ouro foram acumulados num poço de concreto. Mas depois de 4 anos, exatamente em 1996, um dos túneis do poço acabou cedendo e liberou cerca de 4 milhões de toneladas de metal. O rio mais afetado foi o Boac, que teve quase todo o seu ecossistema morto. Esse foi um dos mais catastróficos desastres com barragem da história. E, mais uma vez, o rompimento se deu por causa de erros no manuseio da barragem, na manutenção e no projeto de avaliação de risco. Resumidamente, a tragédia se originou por irresponsabilidade e falha humana. A China também foi o país que presenciou um dos maiores desastres envolvendo barragens. Conhecida como Barragem de Ferro, o reservatório Baqiao e Ximatan servia de abastecimento para abastecer diversas cidades do país. Na verdade, essa era apenas uma barragem no meio de outras 62 barragens. Vocês conseguem imaginar quantas pessoas morreram? Essa é considerada a maior tragédia relacionada à queda de barragens da história. Estima-se que 171.000 pessoas morreram. Embora alguns dizem que, na verdade, foram 230.000. O desastre aconteceu durante um período chuvoso, intensificado após a passagem do tufão Nina. E o que era esperado para chover o ano inteiro atingiu a região em pouco menos de 24 horas. Com isso, o nível da represa começou a subir e as comportas não foram capazes de segurar a pressão de água. E 1,7 bilhão de metros cúbicos de água foram liberados por acidente.
O episódio ficou registrado como o desastre com barragens mais fatal já visto na história. Poucos anos depois, na Índia, o rompimento aconteceu na barragem Machutchu 2. No dia 11 de agosto daquele ano, época em que a região da barragem já sofria com um período de chuvas e algumas inundações, o pior aconteceu. Um dos pontos da barragem ficou comprometido e acabou cedendo, destruindo tudo o que estava ao redor. Depois de 20 minutos do dilúvio, ondas com cerca de 10 metros de altura surgiram nos arredores da represa. Em pouco tempo, a cidade industrial de Morbi, localizada a 5 quilômetros de distância das barragens, foi completamente dizimada, sobrando apenas os restos mortais da destruição. Embora o número de mortos divulgado tenha sido 1.800 vítimas, acredita-se que número de desaparecidos indica que a tragédia pode ter gerado a perda de mais de 15 mil pessoas. Como podemos ver, as tragédias envolvendo barragens sempre aconteceram. E se, com a tecnologia que temos hoje, essas tragédias ainda acontecem, antigamente era ainda mais comum. Segundo as pesquisas dos roteiristas, o rompimento de barragem mais antigo registrado aconteceu perto da cidade de Lorca, na Espanha. Em um domingo, dia 30 de abril de 1802, os fracos portões de madeira do reservatório de Pântano de Puentes cederam, devido ao ímpeto das águas represadas. Naquele momento, começou o que ainda hoje é a maior tragédia de água na história da Espanha. Em pouco menos de 30 minutos, as águas que carregavam uma grande quantidade de rochas e vigas de todos os tamanhos destruíram quase que completamente o bairro de San Cristóbal de Lorca, deixando 608 mortos e destruindo 1.800 casas. Pouco se sabe sobre a construção dessa barragem e o motivo que deixara as águas revoltas acontecendo essa tragédia. Esses foram alguns acontecimentos envolvendo rompimento de barragens. O que nos resta é torcer para que desastres como esses não aconteçam mais, principalmente entre nós, brasileiros, que sofremos tanto nos últimos anos. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau.